Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, é sempre um prazer falar com vocês. Hoje a gente vai ler uma matéria, né, que saiu no site correio.news, é uma espécie de explicação, né, a visão espírita sobre essa pandemia que a gente está enfrentando. Vamos começar. Então ela diz o seguinte, ó, iniciamos este ano com a notícia de uma epidemia causada pelo vírus. Um grupo de vírus já conhecido desde 1960 e que provoca doenças que vão de infecções leves a moderadas, até as mais graves, como a pneumonia e que podem levar à morte. O vírus foi detectado inicialmente na China, em Wuhan. Seu período de incubação é de 2 a 14 dias e apresenta como principais sintomas coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar. A transmissão acontece por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Desde dezembro do ano passado, quando surgiram os primeiros casos na cidade chinesa de Wuhan, milhares de pessoas já foram infectadas. E as mortes já passaram de 2.000. Cidades são isoladas, aeroportos fiscalizados, mercado financeiro e turismo sofrem as consequências pelo medo do avanço da doença. E o mundo, enfim, realmente se assusta, pois vários locais já foram atingidos. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global, advertindo também para a solidariedade entre os países. Na revista de julho de 1887, Kardec descreve a terrível epidemia que devastaria já há 2 anos a Ilha Maurício, antiga ilha da França. Em outubro de 1868, assinada pelo espírito Clélie Duplantier, Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte horrível e o nada por consequência. Para o espiritualista, em particular para o espírita, que importa o que acontecer. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, falo a encarar, a passagem sem empalidecer. Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade. A morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. O aspecto espiritual. Independentemente de medidas urgentes a serem adotadas visando estancar a proliferação do vírus, vale refletir sobre alguns aspectos interessantes a serem observados. Por que nem todos são contaminados? Por que uns morrem, 2% dos infectados, segundo a OMS, e outros não? Inicialmente, o espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. No mundo mais adiantados, o organismo humano mais depurado e menos material não seja sujeito às mesmas enfermidades. As condições de vida são muito diferentes da Terra. Também, nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra. Ora, em resumo, o mal ali não se faz presente, não havendo expiações. Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários. Tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos ensinam os espíritos superiores. Santo Agostinho, em 1862, em Paris, fez uma observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios. A Terra lhes seria fornecida como um dos tipos desses mundos. As variedades são infinitas, mas tem como caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar, de uma só vez, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência, explica em O Evangelho segundo o Espiritismo.
Não há acasos. É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenha esses conceitos espirituais em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação, pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através de leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso, não há acasos. O pensamento materialista nos leva a conclusões precipitadas, que inclui percepções errôneas referentes a castigos, desarmonia, confusão, desleixo e fatalidade. A visão espiritualista, porém, nos colocando acima dos males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro, para superarmos as dificuldades. O aprendizado é lento e mais contínuo. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se porem mau grado aos nossos esforços, não o conseguiremos. O Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males, esclarece o Espiritismo. Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos espíritos em evolução, ora encarnados, ora desencarnados. Uns chegam e outros se vão todos os dias por motivos diversos. Alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivos, como no caso das guerras, tragédias e epidemias. Emigração e imigração dos espíritos. Vamos acompanhar. Explica a doutrina espírita que no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações se operam por mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Chegadas e partidas coletivas são meios providenciais de renovar a população corporal do globo. Na destruição de grande número de corpos, nada há mais do que rompimentos de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de ambiente. Em vez de partirem isoladamente, partem em grupos. Essa é a única diferença, visto que por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhes vem dar violento impulso só com uma extrema lentidão. Esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física e intelectual ou moral, e por conseguinte no estado social das nações que as experimentam. Então tá aí, gente, as informações, né, sobre o desencarne coletivo, sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificação quando postarmos um novo vídeo. Um beijo para vocês, até o próximo.